nesta sexta-feira acontece a elevação da Igreja de Nossa Senhora Aparecida a santuário. E nesse instante nós vamos falar com o Padre Paulo Gonçalves, que é pároco de Nossa Senhora Aparecida, para nos contar um pouco como será transformada a paróquia, né? A Igreja de Nossa Senhora Aparecida. Padre Paulo, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando. Será sexta-feira a celebração, presidida por nosso bispo, às 20 horas. É muito simples em si a celebração. É lido um decreto onde o bispo eleva a igreja à dignidade de santuário diocesano. É um título, né? O título pelo título em si, claro que apenas um papel, mas se nós formos parar e pensar no significado dele, é muito importante. Vem de toda uma história que começou lá no milagre da cura de uma menina cega e veio até nós hoje. Então o título ele tem um significado importante para nós hoje. Significa que aqui é um lugar de fé, onde deve irradiar a fé. Esse é o principal significado de um santuário, um lugar onde deve se irradiar de um modo todo especial a fé, um lugar de fé. O padre, agora existe, por exemplo, uma diferença entre Igreja Nossa Senhora Aparecida e agora Santuário Nossa Senhora Aparecida? Qual seria assim, o ponto em que, digamos assim, justifica ser a igreja hoje Santuário Nossa Senhora Aparecida? A grande diferença, Jorge, é que num santuário ele deve promover meios mais eficazes, ou deve se proporcionar meios para a pessoa alcançar, buscar, desenvolver ou crescer na fé. É isso, né? E também ele deve proporcionar meios para romarias, né? Encontros. Claro que isso ao longo do tempo, nos meios para a pessoa crescer na fé. Então ele deve abrir-se mais para as confissões, celebrações e as romarias, os encontros também, como eu disse. Claro que isso demanda, né? Para as confissões precisa de mais padres, para as missas também de mais padres. Isso ao longo do tempo, e vai dependendo também da procura, conforme as pessoas vão procurando aqui esse lugar. Então, a mudança é essa, claro, com o longo do tempo. Nós já tivemos aí, né, do ano passado para cá, várias romarias que vieram, acho que todo o povo de Jaboticabal já percebeu isso, a movimentação. Várias romarias, essa igreja, a igreja aberta, no final das missas, bênção dos objetos, né, bênção da água. São coisas próprias de santuário mesmo. Nós já fomos assim, adequando e colocando para que nesse momento já tivesse algumas questões já adaptadas para essa transformação. Nos mesmos moldes, por exemplo, do Santuário de Aparecida do Norte. Sim. É claro que não na mesma proporção, né? Nós não podemos nem nos comparar com a Aparecida do Norte, mas algumas coisas fazendo até da mesma maneira, né? Consagração a Nossa Senhora, aquilo que é bom, por que não fazer igual, né? Para que as pessoas que venham aqui, elas encontrem a fé, elas encontrem a graça de Deus, elas se encontrem com Nossa Senhora, elas encontrem-se de um modo especial, né, com Deus. E com a Sala dos Milagres também. A Sala dos Milagres é um projeto nosso, que depois, com a futura construção de um centro pastoral, onde a Secretaria Paroquial seja feito um lugar, Sala da Promessa, Sala dos Milagres. E no projeto da igreja contemplamos também um velário, né? Um lugar onde o fiel vem e ele consiga acender a vela. A ideia é que se tenha tudo mesmo, né, que um santuário necessite. Padre Paulo, obrigado pela entrevista e reitere o convite para que os fiéis compareçam nesta sexta-feira aqui na Igreja da Aparecida. Eu que agradeço a oportunidade, Jorge. Fica o convite para você participar nessa sexta-feira e, claro, depois a Casa da Mãe está sempre aberta para que você venha aqui buscar a graça de Deus. Sexta-feira, às 20 horas, celebração eucarística, presidida por nosso bispo, aqui na nossa igreja, onde nós iremos participar dessa alegria da elevação da igreja Santuário Diocesano. Que Deus abençoe você por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Amém. Obrigado, professor Antônio Pascoal André, que está elaborando, ou melhor, já elaborou, um livro contando a história da Igreja de Nossa Senhora Aparecida aqui em Jaboticabal. E ele nos relata agora como foi que surgiu
a igreja aqui em Jaboticabal? Qual foi o motivo maior que fez com que nascesse a igreja de Nossa Senhora Aparecida aqui em Jaboticabal? Professor, bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de registrar minha satisfação em falar com os ouvintes a história da comunidade de Nossa Senhora Aparecida. Ela se inicia por volta do início da segunda metade do século XIX. Aqui vivia uma viúva que tinha uma filha cega de nascença. Essa viúva se chamava Gertrudes Soares Vaz e a menina tinha o nome de Marcelina. A menina manifestou o desejo de ir até Aparecida porque ouvia de um tio que era tropeiro que lá se operavam milagres. E ela manifestou o desejo de receber uma bênção. E mãe e filha, com muita dificuldade, se puseram a caminho até a cidade de Aparecida. Levaram várias semanas caminhando, percorrendo aqui pelo sul de Minas, até chegar às margens do Rio Paraíba. E quando chegaram às margens do Rio Paraíba, a mãe, sempre segurando no braço da menina, ouviu ela dizer: mãe, como é bonita aquela igreja. E a mãe, exclamou: como, filha, você está enxergando? E a menina disse: sim, mamãe, uma luz clareou minha vista e eu estou vendo tudo. Aí foi uma alegria tremenda, para mãe e filha, que concluíram a caminhada até a igreja de Nossa Senhora Aparecida e lá acenderam 2 velas para recordar, para os 2 olhos da menina que tinha sido miraculada. E no retorno a Jaboticabal, caminhando de volta, por onde elas passavam, elas contavam, a história que tinha acontecido. A menina tinha sido miraculada. E aí a história se espalhou por todo o Brasil, fazendo com que a devoção a Nossa Senhora Aparecida, aqui em nossa região, fosse iniciada. Quando elas retornam, a comunidade vendo a menina e enxergando, em agradecimento constroem uma capelinha de taipa de pilão e madeira, onde entronizam uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E dizem que essa capelinha foi uma das primeiras, em louvor a Nossa Senhora Aparecida nos sertões da província de São Paulo. Aí, como o município de Jaboticabal era muito grande, a notícia se espalhando, muitas pessoas vinham a essa capelinha para pagar promessas, fazer orações, pedir também bênçãos para suas vidas. E no ano de 1900, o pároco da matriz de Nossa Senhora do Carmo, chamado Núncio Grego, resolveu construir uma capela maior ao lado daquela capelinha. E com a ajuda da comunidade, essa capela foi construída e teve sua bênção inaugural no ano de 1910. E aí a devoção a Nossa Senhora aumentou mais ainda, com uma capela maior. E em 1939, Dom Antônio Augusto de Assis, que já era como bispo aqui da diocese de Jaboticabal, nessa época Jaboticabal já era diocese, ele autoriza o pároco da época, Frei Manuel Álvares, a construir uma matriz muito maior, que é essa aqui, agora dia 8 de dezembro de 2017, será elevada a santuário. Bom, professor, tudo isso e mais os detalhes estarão no livro, que vai ser lançado aqui em Jaboticabal, contando toda a história da Igreja de Nossa Senhora Aparecida. Exatamente, Jorge. No ano de 2010, quando houve a comemoração do centenário da bênção inaugural da segunda capela,
eu fiz uma pesquisa e escrevi um folheto que foi distribuído para toda a comunidade, onde se resgatou a história, né, do milagre da menina cega de Jaboticabal, que é registrado inclusive em Aparecida, na cidade de Aparecida, na Basílica. Tem lá um quadro que retrata como um dos primeiros milagres reconhecidos pela Igreja, atribuídos a Nossa Senhora Aparecida. E no Museu de Cera lá de Aparecida também tem toda a história contada por meio de bonecos, né, criados da mãe, da filha, enxergando a Basílica, né? E também um filme que passa para todos os peregrinos que vão a Aparecida, que retrata a história do milagre da menina cega de Jaboticabal. Muito bem, professor. A gente agradece aí a entrevista, né? E o livro já está aí à disposição dos interessados. Eu que agradeço, Jorge, essa oportunidade que você me concede. O livro vai ser publicado no dia da elevação a santuário. O título do livro é Nossa Senhora Aparecida em Jaboticabal, Sonho, Caminhada e Realização. Ele retrata o sonho da menina em ir para Aparecida, a caminhada de mãe e filha até chegar ao Vale do Paraíba, né? E a realização do sonho, que foi um milagre recebido pela menina de Jaboticabal. Ok, muito obrigado, professor.